Boa noite, gente. Vamos começar o nosso encontro sobre a cor púrpura de Alice Walker. Seja bem-vindo, José. Muito bom receber você mais uma vez no nosso clube. Fidelis também. Pode entrar o Fidelis? Já estamos gravando, é isso? Já estamos gravando. Então, Maiara, Erineide, Joselane, Fidelis, José, Márcia, muito bom tê-los aqui. Gente, não sei se alguém está aqui pela primeira vez, mas eu costumo dizer que os nossos questionários, eles não são questionários que têm pretensão de esgotar a obra, nem eles conduzem os nossos encontros de maneira rígida ou engessada, né? Eles são mais guias que o mediador, no caso eu, né, hoje, me sirvo desse questionário para algumas vezes propor alguma discussão, provocar algum debate. A questão mais importante do nosso encontro sempre é essa primeira, que é como é que foi essa sua experiência da leitura, ou como foi essa sua experiência de releitura. A Cor Púrpura já esteve aqui pelo menos 3 vezes, eu acho que talvez quatro, a quarta vez. Né? Acho que uma ou duas vezes no presencial, e acho que pelo menos 2 ou 3 vezes aí no online. Então é uma obra que a gente sempre retorna a ela, muito prazerosa. É uma obra que já gerou discussões bem fortes aqui, porque havia uma tese, que era uma tese da própria autora, de que a obra teria como centro, né, a centralidade dela seria uma mudança de uma perspectiva teológica. Seria uma obra com fundo teológico, né? E em outras épocas, nós tínhamos aqui pessoas que tinham mau envolvimento com teologia, e essas pessoas não gostaram, né, na perspectiva teológica da obra e tudo. E aí, na época, eu conversei um pouco no seguinte sentido, né, você tem que entender que o escritor ele está construindo aquelas personagens, então você vê no próprio vocabulário, né, da nossa protagonista, né, quer dizer, é um romance epistolar, né, você vê nas próprias cartas, no próprio vocabulário, você vê ali um certo mundo sendo construído e, ao mesmo tempo, a expansão desse mundo. Então, assim, não é uma teologia do ponto de vista teórico, abstrato, mas uma compreensão do que é Deus, né, a partir da ótica de uma pessoa que sofreu uma série de violências, né, que sofreram uma série de limitações, né, na sua formação, né, e eu acho que há até uma certa genialidade da autora de construir as coisas em cima da perspectiva dela. Então, gente, eu quero saber de vocês, como é que foi essa leitura para vocês? Assim, para mim, já adianto, é uma obra que eu tenho um prazer muito grande de ler e de reler. E sempre isso ficou muito na minha cabeça, essa coisa da forma como ela se refere a Deus, a forma como ela conversa com Deus, como é que isso começa, né? Começa a partir de um abuso que ela sofreu, em que o padrasto fala: oh, você não vai contar isso para ninguém, né? Você só pode contar isso para Deus, né? Então, assim, ela é uma mulher silenciada, né? E aí tem uma série de implicações. Quem levantou a mão primeiro aqui foi a Márcia e depois a Erineide. Então, eu passo para a Márcia, depois passo para a Erineide. Gente, quem quiser ir falando, já vai levantando a mão que a gente já passa direto para vocês. Márcia, por favor. Bem, a Cor Púrpura, para mim, é uma obra forte, dolorosa e profundamente transformadora, né?
Na verdade, o romance ele mostra a vida de Sally, né? Uma mulher negra, pobre, violentada desde a infância, que aos poucos ela encontra a sua voz, sua identidade e sua liberdade. O texto ele impressiona porque ele não apresenta a superação de forma simples e rápida. Sally começa quase sem acreditar que tem valor, né? Ela sofre abuso, racismo, machismo, abandono e silenciamento. Porém, no meio da escrita, por meio da escrita, da amizade com Chaga Very, da memória da Nettie e da descoberta de si mesma, ela reconstrói a sua vida. Outra coisa também, para concluir, a obra é marcante porque mostra que uma pessoa pode ser destruída socialmente, mas ainda assim ela encontra caminhos de cura, amor e autonomia. Obrigada. Obrigado, Márcia. Erineide e depois Maiara. Boa noite, minha gente. Vocês me ouvem bem? Na verdade, eu li faz um tempo, né, Marcela, aqui no clube, né? É um livro que eu gosto muito, né? Sou professora de história, então não tem como não se apaixonar pela história. Mas para mim é uma história assim de dor, de violência, mas acima de tudo eu considero uma história de resistência, de superação, desde o início, quando ela tem a voz interditada pelo padrasto, mas ela começa a escrever as cartas. Então, mesmo ele achando que carta é uma forma de resistência, né? Então, eu gosto do livro, mas acho um livro doído, violento, mas necessário, uma leitura necessária. Obrigado, Erineide. Maiara e depois Fidelis. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Olá, gente, boa noite. É minha primeira vez me encontro no clube, finalmente. Realmente é um livro muito doído, como ela falou. Eu quase não conseguia passar do primeiro capítulo, porque ele já é um capítulo muito chocante do ponto de vista do abuso de uma criança que está ali conversando com Deus, porque não tem um adulto responsável a quem recorrer após sofrer esse abuso. Então, é uma vida de abusos tanto de teor sexual quanto de outros vários, e a gente fica muito contente de ver como é o desenrolar da narração da Alice Walker, né? Na parte que me chamava a atenção, quando eu estava lendo sobre as histórias do apartheid, das leis lá da época do Jim Crow, da história das escolas feitas para crianças brancas, para crianças pretas, da questão das bibliotecas que eram ali no norte da Carolina, essas bibliotecas que eram também separadas. Então, isso, para mim, na época, deu um contexto muito bom de como era a situação lá em 1910, porque a Alice Walker, ela é essa pessoa que gosta de falar desses temas muito polêmicos, né? Ela já falou sobre a guerra do Iraque, ela já falou sobre a ocupação na Palestina, já falou sobre essa questão da mutilação do genitália feminina, e ela tratou outras formas nessa incrível narração com essa personagem tão cativante e que cresce muito, assim, no nosso imaginário ela começa como uma criança insegura, uma criança que sofre aquele abuso, mas que inclusive perpetua, e ela vai realmente evoluindo, engrandecendo na narração através do contato dela com outros personagens. Então, assim, a gente tem uma obra que fala de sexismo, mas também tem uma forma de como me tornar uma pessoa melhor no final, né? A gente fala de direito, a gente fala também da forma como um vê o outro, de como ela lida com esse Deus que vai mudando conforme ela vai tendo contato com essa filha do pastor, porque a gente esquece que a Shug é filha de um pastor. Então, eu acho a personagem dela sensacional também.
Enfim, é um livro que inspira muito essa questão da confiança, da transformação e dessa ideia de movimento e dessa ideia de esperança de um futuro, assim. Pelo menos para mim foi uma coisa que foi muito doída no começo de ler, mas que com o passar da leitura foi engrandecendo. Achei sensacional. Uma leitura muito necessária. Vou... Obrigado, Mayara. Excelente contribuição. De fato, esse começo é bem pesado, né, gente? Bem pesado. E Fidelis. Olá, pessoal, boa noite. Eu hoje estou comemorando bodas desse livro, porque a primeira reunião que eu participei aqui do grupo foi exatamente para falar sobre essa história. Aí eu achei significativo eu voltar. Não tive tempo de ler recentemente, mas é uma história que eu tenho muito na minha cabeça, assim. E eu tive contato primeiro com o cinema, fiquei impressionado com aquilo, e foi um daqueles filmes que, uau, né? E eu vim a ler o livro mesmo já na maturidade, né? Então a concepção era outra, e da literatura especificamente, eu levei, eu não percebi como a coisa era no cinema, porque ela ia contando as histórias, né? E no livro são cartas. E num primeiro momento eu tive uma reação assim, achei que eu não ia levar muito a leitura, porque a escrita em si era uma escrita difícil, porque era uma escrita errada, era uma escrita que, enfim, mas foi só impressão inicial mesmo, dessa questão, e depois a gente quase que absorve aquilo, né? E a própria escrita vai evoluindo conforme o passar do tempo, das cartas que ela vai fazendo, e foi um dos primeiros livros, assim, que eu vi essencialmente epistolar, né, essencialmente de cartas, então isso para mim foi um diferencial. É, Agora, a história em si é uma história, para mim, muito arrojada, muito forte em vários sentidos. A questão do sofrimento que a Sally tem no início, do impacto. Meu entendimento, a princípio, eu custei a entender que aquele cara não era o pai dela, depois é que eu fui ver, não, é o padrasto, né, e tal. E a proximidade dela com Deus, né? A inocência dela de ter passado por aquilo tudo e reverenciar esse Deus que, embora tenha alguma esperança de que a coisa mude, né? E vai mudar, né, pela história depois de mulher adulta, né? Rever os filhos dela, eles já grandes, etc. e tal. Então, além dessa questão do abuso, né, tem a questão que eu achei muito interessante de ver na tela muitos atores negros, pelo menos assim, a história se passa por uma família negra, né, obviamente no cinema reproduzido a característica. Então, foi um ponto forte. A questão da sexualidade da própria Sally, que ela vai descobrindo, né, com a proximidade com a Shug, a colega falou até da questão da Shug ser filha de um pastor, né? Então, na realidade, você vê religião, você vê condutas assim que às vezes a sociedade tem uma visão torta, né? O abuso que ela passou no meio familiar, e para mim o que foi principal nisso tudo é a questão da superação por si própria. Isso foi muito muito interessante ver essa progressão assim. Obviamente que, como eu já tinha visto o filme, eu tentei ver, eu já estava meio que esperando aquele resultado, mas é interessante a intensidade que o livro passa, essa evolução e as mudanças que a gente pode observar entre as leituras, né, da literatura e a leitura cinematográfica, para passar essa história. E com relação à última versão, só para uma ilustração mais, não me cativou tanto a versão agora, a última releitura no cinema, né, que foi um musical. Não teve o mesmo impacto para mim. Eu assisti mesmo, né, eu ainda fico com o livro e com a primeira versão. Mas acho um livro super necessário, por causa exatamente dessas nuances todas, discussão da sociedade, muita hipocrisia, né?
até da personagem da filha do marido dela, né? Acho que é filha do marido dela, que ela apanha, é presa, enfim, passa por muitas situações horríveis. Eu fiquei muito chocado com a situação dela. Eu acho que, não sei se é enteado, não me lembro bem agora. Ela foi casada com um enteado dela, né? Então, essa para mim foi uma segunda personagem muito forte, né? A primeira, a Sally, a Shug é uma personagem que é uma personagem, para mim, que ela foge à questão do que se espera dela, ela faz o que ela quer da vida dela, né? Então, achei assim, uma potência, né? E a terceira, eu achei essa, que eu me esqueci o nome dela agora, eu não sei se é Sofia. Sofia. Sofia, nossa, achei uma mulher fortíssima, experiência muito rica de como ela conseguiu, também oprimida, né, pela questão do racismo, e enfim. Então, essa é uma obra realmente que vale a pena, como o Marcelo já falou, ser revisitada. Eu acho que ainda traz muitas mensagens para a gente. Muito obrigado, passa a palavra aí. Obrigado, Fidelis. Joselane? Eu também tive a oportunidade, né, de ler em outro momento aqui no clube, e também assisti o musical, viu, Fidelis? É um livro realmente marcante, assim, o que a Márcia falou, diz muito o que eu penso sobre o livro, né, que ela realmente inicia a história sem voz, sem autonomia, sem esperança, e aí ela vai, a partir dos laços que ela vai criando, né? Ela vai criando afeto, e isso faz o caminho de cura, né? Delas, essas experiências traumáticas. Então, mostra, né, como você pode ressignificar. Então, aí a questão da esperança, do crescimento dela ao longo da história, isso também é algo marcante. E até falando da outra questão, né, que o medo trouxe esse silêncio, e que uma forma que ela usou, né, para expressar esse medo, para ter apoio, foi a escrita, né? Então foi o espaço que ela usou. E hoje existe, né, a escrita como uma terapia. Então isso é importante, né? O livro já trouxe isso, e isso é uma realidade. Então, eu gostei demais, né, da possibilidade de estar discutindo aqui novamente a obra. Não fiz a releitura, mas sempre eu acho que é muito bom essa questão da gente estar fazendo a releitura, porque dá um outro olhar, né? Felizmente eu não tive o tempo, mas assim, como eu gostei demais, me marcou bastante. Estou aqui para tentar discutir com vocês um pouco mais. Obrigada. Obrigado, Joselane. José, você quer comentar alguma coisa? Sua experiência? Estava aqui pensando, gente, sobre esse livro, né? Esses trechos muito brutais, né, gente? Logo no começo. A primeira carta, né? Ela fala que ela tem 14 anos, né? Ela fala que nasceu Lúcius e que a mãe não pode transar, né? E a mãe foi visitar a irmã, e aí a Celia, ela é estuprada e engravida. E a mãe, ela está muito doente. A mãe de Celia está muito doente. Na segunda carta, assim, essa primeira carta já é brutal, sabe? Revira o nosso estômago, né? Na segunda carta, a mãe morre, a Celia está grávida do segundo filho, quer dizer, ela continuou sendo estuprada sistematicamente pelo padrasto. E o primeiro foi morto pelo padrasto. Onde? Lá no bosque. Então ela diz assim: foi ele que levou ele quando ele estava dormindo, matou ele lá no bosque.
vai matar este também, se ele puder. Então, assim, como é que tem estômago para continuar a partir daqui, da segunda carta, entendeu? Então, assim, é um começo terrível, né? José. Boa noite, pessoal. Não estou me sentindo muito bem hoje, mas estou muito feliz de estar aqui, porque faz muito tempo que eu não consigo vir participar. Esse livro, ele foi o que eu selecionei até para o meu clube também, aqui, presencial. Então, a gente trabalhou ele já, acho que acho que foi em 2024, eu acho, já vai fazer 2 anos que a gente falou sobre ele. E concordo com o que as colegas e colegas falaram, porque ele realmente é um livro muito forte, mas é muito necessário. E eu gosto muito dos temas e das mensagens que ele passa, e dessa discussão sobre a linguagem, sobre a escrita, sobre a leitura também, né? Então, eu gosto eu acho ele necessário porque ele fala sobre 3 grandes sistemas de opressão que eu verifiquei aqui, né? Patriarcado, colonialismo, religião, fala sobre papéis de gênero, sobre racismo, e às vezes quando você vai falar secamente sobre esse tema, às vezes é difícil você compreender, você sentir. Agora, lendo esse livro, você cria ali uma empatia e você realmente entende sobre esses temas, né? E eu acho que ele passa mensagens muito boas, né? De sororidade, de acreditar em si mesmo, de não deixar os traumas do passado afetarem, definirem quem você é no presente, né? De lutar. E então é um livro que eu gosto muito, né? Eu já li ele em inglês e em português. Eu li ele primeiramente em inglês, depois eu reli para o meu clube em português. E já assisti as 2 adaptações também. Eu não gosto de nenhuma das 2 adaptações, na verdade. Eu fico com o livro mesmo. Nem a do Spielberg lá, eu acho meio... Hoje em dia, olhando com os olhos atuais, eu acho ela meio problemática. E a outra, eu gostei até do musical, mas eu acho que perde um pouco do tom do livro, né? E eu acho que o livro ele é muito mais emocionante, passa muito mais mensagens, né? Mas eu acho legal que tem adaptações também para atrair um público maior para essa obra. Obrigado, José. Vou passar agora para a Márcia. Márcia, fica à vontade. Marcelo, você mencionou sobre trechos brutais, e eu até tomei algumas notas em algumas partes do livro, como, por exemplo, não só os abusos, mas a separação dos filhos da Sally. Ela engravidou 2 vezes, né? E os filhos eram retirados dela após o nascimento, né? Como eu vejo essa brutalidade? Porque ela sequer tem a oportunidade de ser mãe ou de saber o destino das crianças, né? Outra coisa também é os espancamentos de Sofia, né? Quando ela se recusa a trabalhar para a esposa do prefeito, né? Que é branco, ambos brancos, né? E ela responde com firmeza, né? Ela dá um não com firmeza. E violentamente ela é agredida, né? No caso, assim, a brutalidade, porque evidencia a interseção entre racismo, machismo, e Sofia, ela é punida por ousar desafiar a autoridade branca, né? Outro momento brutal, a descoberta das cartas estendidas, quando Sally descobre que Albert escondeu durante anos as cartas da irmã, né? Ela percebe que sua irmã nunca abandonou, né? E, para nós leitores, nós compreendemos que houve décadas de sofrimento e solidão que foram agravadas por uma mentira cruel, né, do próprio Albert. E temos também o confronto de Sally com Albert durante o jantar, que foi outro momento, né? Até porque foram anos de humilhação que
explodem em palavras durante o jantar. A violência física ao qual ela passou dá lugar a uma violência verbal carregada de dor acumulada. Aquele momento, ela explode, ela fala assim o que ela tem reprimido, se reprimido sentimentalmente, né? E a situação das mulheres as mulheres Olinka, a qual Net descreve, né, que elas não recebem educação porque a sociedade considera que elas nasceram apenas para casar e servir, né? E por quê? Porque mostra que a opressão das mulheres não está só restrita aos Estados Unidos, né? Mas aparece em diferentes culturas, né? E por fim, a pressão psicológica, a prisão psicológica da Sally, né? Que talvez não, para mim foi o aspecto mais brutal do livro, que não apenas num episódio, mas em vários episódios do livro, né? A forma como a Sally, ela acredita durante anos, né, que não merece amor, felicidade e respeito, é totalmente brutal, porque revela como a violência pode destruir a autoestima de uma pessoa, antes mesmo de destruir seu corpo, né? Estas foram as minhas impressões. Obrigada. Obrigado, Márcia. Tem uma frase que o José disse, acho que não deixar que os traumas do passado, definam quem você é, né? Eu acho que isso está muito conectado a essa nova perspectiva teológica, né, que a Celi desenvolve a partir desse diálogo com a Shug, né? Essa ideia de que Deus está na sua criação, está em todas as coisas. Então, desde o prazer que ela sente, né, nas coxas, etc., né, até na cor púrpura que ela encontra nos bosques, né, no campo, né. Então, assim, tem uma mensagem de que, assim, até hoje ela esteve muito vinculada à dor, ao sofrimento, à tristeza, né? O Deus para quem ela fala, né? É o Deus que, digamos assim, recebe dela o testemunho de como a vida ela é dolorida, como a vida é cruel, como a vida é sofrida, como a vida é violenta, né? E aí, para alguns, essa espécie de resolução do romance, né, em que esse sofrimento ele é, de certo modo relativizado, porque, na verdade, a criação é muito maior e é preciso também ver o que há no mundo de belo, o que há no mundo de alegre, o que há no mundo de potente, né, de feliz, né? Então, é uma perspectiva que a gente chama até de panteísta, né? Deus está em todas as coisas, não só nas coisas tristes, nas coisas ruins, mas também nas coisas belas, nas coisas alegres, nas coisas, né, excitantes e etc, etc, né? Então, há quem considere isso uma espécie de relativização do sofrimento, da violência, e né? Entendeu? Porque aqui a gente está dentro de uma perspectiva que é muito psicológica, a gente não está numa perspectiva de um plano que é orientado para algo político, para uma forma de organização e etc. E o complemento disso, para alguns, é mais problemático também, porque ela vai... o desfecho do livro é o empreendedorismo, né? A Celi se torna uma empreendedora, né? Mas dentro desse trabalho dela, né, que permite a ela um fundamento econômico para a sua liberdade,
não é uma liberdade que nega esse fundamento econômico, né? Mas também permite a elas conectar com outras mulheres, fazer um trabalho de alfabetização, né? O desfecho também do senhor, né? É um desfecho muito de humanização, né? Em que ele próprio, né? De certo modo, supera, né, a ideia de que a demonstração da macheza, né, é aquilo que vai proporcionar a ele uma vida melhor, né, e não é isso, né. Então, o Albert, ele passa a ter um nome depois que eles rompem, porque antes ele era apenas o senhor, né. Então, assim, tem uma série de questões ali nesse desfecho. Para muita gente é algo que se discute, né? Então, assim, fala-se muito das escolhas do Steven Spielberg, né? Mas também é possível falar das escolhas da própria escritora, né? Da própria Alice Walker. Então, só pontuando isso, mas a gente vai retomar essas questões um pouco mais à frente. Mas também, se quiserem já comentar algo, que vocês fiquem à vontade. Não querem comentar nada por enquanto? A gente já passa para a segunda questão. Gente, a segunda questão, né? É melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria sua mãe. Então, essa é uma frase dita pelo Alfonso, que era o padrasto de Celi, né? Então, o que é essa história, né? Em grande parte, essa história ela é construída a partir de cartas que Celi, né, endereça a Deus, né? Outra parte são cartas que Nete, a irmã de Celi, né, escrevia para Celi, mas que não chegavam para Celi porque o Albert, né, a subtraía, né? Então, gente, eu queria conversar com vocês sobre esse início, né? Como e por que Celi começou a escrever cartas dirigidas a Deus? Como é que essa forma epistolar, né, ela impactou a experiência de leitura de vocês? O Fidelis comentou um pouco a respeito, mas queria que vocês também me dissessem. E o que significa para uma mulher negra, pobre e abusada usar sua própria voz por meio das cartas, né? Quer dizer, ela foi silenciada, né? Mas ela, de certo modo, encontrou a voz numa transcendência, né? Num espaço que, em tese, seria fora do meio onde ela não podia realmente se expressar. Elineide. Acho que o seu fone está desligado, Elineide. Olha aí. Eu falava sobre essa questão do... É melhor que você nunca conte para alguém o quanto essa violência, né? Essas ameaças, e aí eu lembrava da Maya Angelou, né? Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, que ela também vai... numa autobiografia, ela vai falar dessa questão do estupro, da ameaça, e eu vejo o romance epistolar sempre me encanta, e eu vejo sempre as cartas como uma forma de salvação, de expressar o que eu estou sentindo, a minha subjetividade, né, que é o que diz a Carolina Maria de Jesus, é escrever o que está sentindo. Obrigado, Elineide. Pô, a gente podia ler essa obra também, né? Da Maya Angelou, né? Márcia. Eu penso que
tudo começou por conta do próprio padrasto, né? Que ele simplesmente ameaçava, não conte para ninguém, conte só para Deus. E como ela não tinha confiança, né, em ninguém para ouvir sua dor, então Deus foi o único destinatário. E outra coisa que eu percebi, a forma epistolar, ou seja, o romance em cartas, né, foi essencial porque permite ao leitor acompanhar a consciência de Sally por dentro, o que realmente ela está passando, o que ela está vivendo. E não é um narrador distante contando a história dela, é a própria Sally, né, tentando entender sua vida, né? E para uma mulher negra, pobre, abusada, escrever é um direito de resistência, é um ato de resistência. Mesmo com pouca escolaridade, uma linguagem marcada pela oralidade, ao longo das cartas a gente vê muitos erros, né? É justamente assim a forma como ela falava. Ela registra sua existência, né, nos mínimos detalhes. E as cartas dizem algo assim: eu estou aqui, eu sofri, eu penso, eu sinto, eu existo. Ela tenta enfatizar como é que diz? Essa frase que eu acabei de dizer nas próprias cartas ao leitor. É um narrador sincero aí, gente? Assim, é um narrador sem muito espaço para suspeita. O que é que vocês acham? Maiara? Eu diria que mais ou menos, porque ela inicia a narrativa com esse medo de matar a mãe, entende? Porque ela já estava ali, já sendo pressionada por este homem a não aprender a ler. Ele atolava ela de atividades dentro de casa para que ela não tivesse a oportunidade de se educar. Ela sonhava que a irmã dela se educasse. A gente acompanha toda a trajetória dela sendo ali alfabetizada praticamente pela irmã, de certa forma. E tentando a todo custo livrar a irmã desse tipo de sina, porque ela pensou, se o meu pai faz isso comigo, ele pode fazer isso com a minha irmã. Então, a meu ponto de vista, ela não começou 100% honesta nessa relação com esse Deus, era um Deus de temor, era um Deus que ela não podia, assim, ela tinha que contar, porque ela tinha que contar com alguém, mas ela ainda está com medo dessa retaliação, né? Como se ela estivesse revelando aquele segredo e esperando mais um castigo divino. Não sei, meu ponto foi um pouco por aí. Gente, aqui na quinta carta, né? Eu tô com essa ediçãozinha aqui, é muito antiga, eu acho que ninguém tem mais. Na quinta carta, ela fala assim: eu não sangro mais. Eu não sangro mais. Eu interpretei que a Celi ficou estéril. Vocês também? Eu não sangro mais. Assim, depois da segunda. Vocês conseguem ver? Depois da segunda gravidez ali, né? Ela diz: eu não sangro mais. Eu entendi que a Celi ficou estéril. É o pôster, né, do filme. De fato, né? Ali a Whoopi Goldberg, capinha dura. Márcia. Eu entendo assim, né? Pode ser interpretado de várias maneiras. Por exemplo, as consequências dos traumas, né? Traumas e abusos que ela sofreu. Pode ser também sinal de envelhecimento e passagem do tempo, né? Porque quando você não sangra mais é porque você já entrou na nova fase da vida. E outra coisa também é a própria autora, Alice Walker,
ela raramente ela menciona o corpo feminino ser uma dimensão simbólica, né? Nesse caso, o corpo da Sally, ele foi, durante grande parte da vida, controlado por homens. Primeiro o Alfonso, o pai, depois o Albert. E quando ela fala sobre seu corpo de maneira direta e sem vergonha, ela demonstra uma mudança importante. E ao longo do romance, a Sally passa de objeto para sujeito, do silêncio para a expressão e da submissão para a autonomia, desculpa. E nesse caso, a referência o fato de não sangrar mais não é apenas biológica, né? Ela também faz parte do processo de autoconhecimento da própria Sally, que aprende a olhar o próprio corpo como algo que lhe pertence, né? Eu entendi dessa maneira. Não, pois é, tipo, ela diz assim, né? Mas eu nunca mais. Uma menina da igreja disse que a gente fica de barriga quando não sangra todo mês. Eu não sangro mais. E essa é a quinta carta. Aí na 10ª carta, perguntam assim, né? Quantos anos tem sua filha? Ela vai fazer 7 anos. Então, assim, se ela teve uma filha com 14 ou 15 anos, né? Então ela deve ter aí os seus 21, 22. Então, assim, eu acho dificilmente que esse não sangro mais seria por causa de uma menopausa. Eu acho que foi daí que eu inferi que ela teria se tornado estéril. Mas aí perguntei a vocês porque queria saber se era uma informação relevante aí para o desenrolar do texto, né? Quer dizer, os 2 filhos dela foram subtraídos e a partir dali ela não pôde mais ter filho, né? E ela passou a cuidar também dos filhos do senhor. Ela fala isso, né? Eu sou muito boa para os filhos do senhor. Gente, vamos falar da Sofia, né? Dessa personagem. Antes de Sofia, a Neti já dizia, né? Ó, o José disse aqui. A Márcia escreveu: o envelhecimento feminino não é tratado como perda, mas como parte da construção da identidade e da liberdade de ser livre. Aí ele disse: tem sentido. Aí José: sim, faz sentido. Com tanto trauma físico decorrente do abuso, ela pode ter ficado estéril. Antes de Sofia, a Neti já dizia, né? Assim, você tem que brigar, né? A, aqui, né? Logo no começo, né? Ó, não deixa eles dominar você. A Neti diz: você tem de mostrar para eles quem é que manda. Aí a Siri responde: eles é quem manda. Mas ela continuou: você tem de brigar, né? Mas eu não sei brigar, tudo que sei fazer é continuar viva. Então, essa frase ela é muito representativa da Celi nesse primeiro momento aí, e até mais tarde na obra, né? Eu não sei como brigar, tudo que sei fazer é continuar viva. Então, ela se vê, ela se percebe como uma sobrevivente, né? Como alguém que faz o que é necessário para sobreviver, para se manter viva, para estar aqui, né? E isso significa muitas vezes silenciar, significa muitas vezes, né, obedecer, né? E aí a Neti, ela se afasta, né, ela é afastada do convívio de Celi, porque ela tinha essa orientação já, né, de não se submeter. Celi era
pessoa que tinha uma gana pelo estudo, né? E aí depois, gente, a gente vai conhecer essa figura, que é a Sofia, né? Toda a minha vida eu tive que brigar, mas eu nunca pensei que ia ter que brigar na minha própria casa. Contraste o comportamento de Sofia e Celi. A Sofia que compreende que a briga para ela era, né, que permeava toda a sua vida, e a Celi que diz que eu não sei brigar, tudo que sei fazer é continuar vivo. Descreva Harpo e seu relacionamento com Sofia e Mary Agnes, né? A tampinha, né? Ele chamava ela de tampinha, né? Qual era a dinâmica do relacionamento de Harpo com o seu pai? E aí, gente, vocês acham que vale a pena algum comentário sobre essas personagens, sobre Sofia, sobre Harpo, sobre a Mary Agnes? José. Eu acho que todas elas estão fazendo isso, né? Estão tentando sobreviver, só que de formas diferentes, né? Elas representam formas diferentes dessas mulheres sobreviverem na sociedade, e depois, né, no decorrer do livro, a gente vê que elas juntas, formando ali uma sororidade, uma comunidade, elas ficam mais fortes também, né? Então, acho que elas são complementares até nessas formas. A Sofia lida de um jeito, a Cília de outro, a Sofia de outro, né? E eu acho que tanto lá quando você falou do Albert, do final do Albert, eu queria que ele tivesse um final ruim, assim, que ele pagasse pelo que ele fez. Mas eu acho que tanto ele quanto o Harpo, quanto nós hoje em dia, também somos vítimas desse sistema machista, né? Ele ensina a gente a ser assim. E até a própria, né? Até a própria Cilly fala para ele, tá faltando bater, né, na esposa, né? Então a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente aprende de negativo na sociedade também, né? E é difícil nos desprendermos disso, né? É difícil, né? Termos o que nós chamamos hoje em dia de letramento, né? Então é difícil a gente sair do que a sociedade inculca na gente, né? Então, eu acho que a dinâmica tanto do Albert com o pai, do Harpo com o senhor, é marcada por essa dinâmica do machismo estrutural mesmo. Maiara. Maiara, tá desligado o teu fone. Oi, eu estava falando que eu concordo com a posição dele, colocando elas não como completos opostos, mas como duas pessoas que estão ali tentando sobreviver. Para mim, foi com muita dor ver que a Sofia foi presa, porque ela era a pessoa que estava falando as coisas que a gente queria que fossem ditas para a nossa protagonista, né? E que a Cilly, é preciso entender que ela não é submissa por escolha, ela não tem uma passividade por natureza. É resultado desses anos de violência sexual, de violência física, violência psicológica. Ela internalizou de tal forma essa opressão que ela só sabe operar e responder por isso. Então, no automático, ela pegou e falou, né? Bate nela. E aí, então, o Rafa vai estar nessa posição de estar sempre a pessoa submissa ao pai. Finalmente ele quer essa posição de poder, essa posição bem complexa. Então, ele foi vítima dessa educação machista, tanto pelo pai, e que foi reforçada pela figura da Ciri. Então, ele foi reproduzir isso com a pessoa errada. E aí a gente vai ter, do outro lado, a relação dele com a Squeak. É porque eu li na versão em inglês, né? Aí, no caso, na versão da Squeak, é muito interessante porque ela também começa como essa pessoa tímida, meio submissa, mas que vai conquistando essa autonomia. Ela vai conquistando essa autonomia, vai ganhando essa identidade, vai lá para sua carreira de cantora, e ela também vai ter esse processo de empoderamento. Então, é esperado que ele seja violento e dominante, mas ele precisa amadurecer e abandonar essa ideia de que ele precisa ser assim para conseguir ter uma relação e ser feliz, porque se ele continuar assim, ele vai perder todas as pessoas que ele ama. Então, eu achei bastante enriquecedor essas duas dinâmicas aí, tanto da própria Sofia reclamando com a Ciri e fazendo a Ciri pensar sobre isso, porque eu acho que até então ela não tinha parado para pensar sobre.
E, por outro lado, a coitada da Sofia na prisão, aquilo me partiu o coração. Quando ela volta da prisão, ela fica, assim, ela era um personagem forte, que não sofreu as mesmas coisas que a Ciri, a gente não sabe o que é que ela passou também, a gente só sabe que ela teve esse irmão, essa ruma de irmão, e que teve que ser a advogada dela mesmo o tempo todo, mas que ela tá com o espírito quebrado por anos depois dessa experiência na prisão. Então, foi assim muito interessante observar essas evoluções nas personagens e como, quando a situação muda, a gente muda também. De fato, essa parte da Sofia foi bem dolorosa, né, gente? O arco, diz que ele já tem o tamanho do pai, mas que ele é fisicamente forte, mas ele é fraco de vontade. O arco, ele faz as tarefas domésticas. Na relação dele com a Sofia, ele cozinha, ele gosta de cozinhar, ele gosta de arrumar a casa, né? E a Sofia, ela faz outra coisa, né? Ali, né? Da divisão das tarefas, né? Acho que ela cuida de outras coisas que não são as coisas domésticas, né? E não sei se isso também é colocado meio para reforçar essa ideia, né? De que o Harpo não não tem a vontade muito forte, né? E aí depois ele é incentivado né, a tentar dobrar, né, a Sofia, como se dissesse assim, você tem que colocar as coisas no lugar, né? E aí primeiro o pai orienta, né, que bater fala que as mulheres são como crianças, né? E depois a própria Celi, né? E aí a Sofia se revolta com isso, né? Quer dizer, fala assim, eu prefiro matar do que deixar que ele me bata. Então, assim, eles brigavam e saíam os dois muito machucados, né? Depois, quando a Celi sai de casa, o Albert, ele vive uma situação deplorável, até na questão da higiene, e é o Arco que vem para a casa do pai, e o Arco faz todo o cuidado, né? Então, o Arco vai cozinhar, o Arco vai cuidar, né? Então assim, o Arco também sofre digamos assim, esse reposicionamento ali ao longo do romance, né? Tem outra coisa que eu acho curiosa sobre o Arco, que a Celi fala que ela não consegue sentir nada pelos filhos do Senhor. E carinhar o Arco, né? Não é nem como carinhar um cachorrinho, é como carinhar um pedaço de madeira. Não sei se vocês lembram desse trecho. Quer dizer, a Celi, ela vive naquele ambiente com um distanciamento muito grande. Então, assim, ela nem sabia que o nome do senhor era Albert. Ela vai ouvir que o nome do cara é Albert pela Shug, porque a Shug tinha uma relação de intimidade, e a Shug, ela teve uma relação na juventude com o Albert. Eles tiveram vários filhos, mas o pai do Albert não deixou que eles se casassem, né? E aí a Shug também dizia que o Albert era um homem fraco de vontade. Então essa ideia de que alguém é fraco de vontade, se referindo ao personagem masculino, isso aproxima aí o arco do Albert. José. Essa relação do avô, do Harpo, do pai, do Albert e do Harpo, né, me lembrou de um meme, uma imagenzinha aqui que já circulou em várias versões. Aí eu não sei se eu consigo compartilhar aqui agora, enquanto você está compartilhando. Ah, deu para compartilhar tudo.
Ó, que é esse de quebrar o ciclo da violência familiar, né? Que é algo que é muito comum, né? O avô chamando o pai de inútil, aí o pai chamando o filho de estúpido, só que aí precisa alguém no meio dessa corrente familiar aí, dessa árvore genealógica, romper com esse ciclo, né? Para poder parar de ferir, parar de perpetuar essa maldade geracional aí, que vem do machismo, do patriarcado. Tem que tentar quebrar o ciclo, né? Tentar quebrar a cadeia ali da violência, né? Gente, essa quatro a gente já tinha comentado um pouco, né, sobre as diferenças de estilo. A Neti é uma mulher letrada, né, e a Celine não é. Isso tem um impacto aí, né, na forma da Celine de escrever. A gente vai até conversar sobre essas questões, porque a gente diz assim, uma escreve certo e outra escreve errado, e a gente tem outra perspectiva sobre o que é o certo e o errado, né? Talvez a gente não precisasse dizer que uma escreve errado. Acho que eu percebi isso de maneira implícita no comentário do José. Não sei se estou certo assim, né? E a Alice Walker, ela permite também essa reflexão, né, sobre uma relação mais flexível com a, com as normas, né? As normas. O que é que você acha, José? Eu acho que foi o Fidelis que ele falou assim que uma fala errado e a outra não, né? Mas eu acho que eu acho muito interessante ler esse livro em inglês. A Mayara leu ele em inglês também, né, Mayara? Porque nos Estados Unidos tem algo que eles chamam de African American Vernacular English, que é um inglês usado pelas pessoas negras dos Estados Unidos e que tem as suas próprias regras, né? Então, quando a Cilly fala, por exemplo, everybody say how good I is to Mr. I is, né? Que seria I am no padrão, na norma culta, né? Mas dentro do African American Vernacular English, isso é normal, essa é como se fosse a regra, né? Esse é o correto dentro desse vernáculo, né? Então, eu acho muito interessante por isso, porque a gente vê como funciona, né? Claro que alguém citou a Carolina Maria de Jesus, ela faz um uso da língua portuguesa que ela tem, né, naturalmente, já aqui não, a autora, a Alice Walker, ela está tentando mimetizar esse vernáculo, né, esse vernáculo, porque ela é uma pessoa, né, acadêmica e tal, então ela tenta mimetizar esse vernáculo. E eu acho que o objetivo dela é, já nas primeiras palavras ali, a falta de educação formal da Cili, né, ela traz a autenticidade, a honestidade dela por trás também, né? Então, acho que o objetivo da Alice Walker, tem gente que critica ela fazer esse mimetismo, assim, tá? Tem gente que critica a Alice Walker de fazer isso, né? E é interessante também ler depois em português, que você vê quais foram as opções que os tradutores fizeram, que aí qual é o dialeto brasileiro que eles tiveram que usar, é um dialeto caipira de algum lugar e tal, para fazer esses, entre aspas, erros aí que a Cili usa, transpor para a língua portuguesa, né? Então, eu acho que linguisticamente ele é muito interessante, ler tanto em inglês e ver as opções das traduções para português, são questões bem interessantes. Excelente, obrigado pelo comentário, né? É interessante, né, a gente saber que são variações, né, da língua e aí quando o tradutor ele vai tentar, né,
Ele tem que incorporar também alguma coisa. O que ele faz aqui muitas vezes é a questão do plural, né? Nós chamamos, né? Enfim, ele tentou fazer aqui alguma coisa nesse sentido, mas que para a gente é quase sempre percebido como erro, né? Mesmo, são erros ortográficos, são erros de. Gente, essa é a nossa epígrafe da obra, né? É uma música do Stevie Wonder. Mostre-me como fazer igual a você. Mostre-me como fazê-lo. Mostre-me como fazer igual a você. Então, essa frase, ela tem muito a ver ali com a forma como a Celie, ela enxergava a Shug. A Shug se tornou um modelo, né? Um modelo do que fazer. Então, queria que a gente conversasse um pouco sobre esse relacionamento da Celie e da Shug, né? Como é que vocês entendem essa amizade? Porque é uma coisa bem erótica no livro. No filme diz que isso foi suprimido, né? Diz que isso foi bem suprimido. Queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Eu, assim, no filme, gente, aquela parte que a Shug ela canta para a Celie, né, um blues. Gente, eu choro aquilo ali. Não chorei uma vez. Todas as vezes que eu assisti, eu chorei. Porque eu acho assim, sabe, assim, é muito forte ali, muito significativo, né? E no texto, né, saindo aí do filme, vindo pro texto, também os diálogos, né, de Celie e Shug, para mim, são, assim, os que eu mais curti também. Né, que elas conversam sobre o homem barbado, velho e branco, né, no caso Deus, e a Shug tenta libertar Celie dessa visão. E aí entra também a questão do erotismo, e aí a Shug diz para ela saber curtir o próprio corpo. Também o corpo foi uma criação, foi um presente, é uma dádiva de Deus, né? Então, assim, também são trechos assim que foram os que mais me marcaram nessa obra, assim, a relação delas duas, para mim, é o que há de mais significativo nessa obra. Inclusive, traz, ao meu ver, o elemento central, assim, de mudança, de transformação na perspectiva da Celia, assim, né? Na concepção da Celia. O que é que vocês acham, gente? Como é que foi essa relação para vocês, assim? Como é que ela mexeu com vocês? Se é que mexeu, né? José. Eu acho que são realmente momentos de virada para ela, né? E eu acho que ela começa a se ver como um indivíduo com vontade, com desejos, primeiro pela escrita, né? Quando ela começa a praticar a escrita, e aí eu acho que a virada de chave mesmo dela foi a relação dela com a Shug. Eu acho que a Shug, ela quebra muito os paradigmas de papéis de gênero da época, né? E aí a Cília parece que nem imaginava que isso poderia ser possível, ter uma mulher livre, assim, e tal. E aí ela vai se até misturando os sentimentos, né? Uma paixão com uma amizade, com uma inspiração e tudo vai misturando todos aqueles sentimentos e é um momento de virada para ela, para Cilly, né? Influenciou completamente a personalidade da protagonista, né? E realmente é bem bonita a cena, né, do jazz no filme, mas eu acho uma pena que em ambos os filmes diminuíram essa relação das duas, né? Deixaram mais subentendido, assim, não ficou uma coisa tão explícita quanto é no livro. Fidelis.
Oi, só queria falar, achei interessantíssimo essa colocação, porque eu acho que tem vários personagens que fazem contrapontos com a Sally. A própria irmã, a Nete, né, que estimula ela em vários sentidos, no início, né, e depois pelas cartas e tal, só que ela, enfim. Tem a Sofia, e tem aquele diálogo que vocês já comentaram, a questão do atrito com o Arbor, né? E com a Shug, eu acho que ela trouxe o afeto também. É uma forma de relação diferente, e por ser uma mulher assim, dona de si, eu achei esse contraponto muito interessante. Ela queria, de repente, se libertar disso, né, desses condicionamentos todos, certamente, que ela vivia, né? E a relação dela com Albert, acho que foi mudando, né? Porque ela foi se expandindo, eu acho que houve evolução da personagem, ela foi se expandindo, tanto é que ela cria, né, a sua confecção e tal, produz o seu sustento, para além do dinheiro do pai dos filhos dela, né? E a relação, e o Albert vê isso, tanto é que ele está à espreita, né? Ele está à espreita ali, acho, se eu não me engano, até ele propõe o retorno. Então, eu acho que ao final, e ele vê ela com olhos diferentes, e ela, certamente, por ser uma pessoa boa, né, assim, essa inocência que ela traz, eu acho que ela ter passado por essas coisas todas, mas ela ainda carrega, ela não tem aquele ódio, pelo menos não fica externado. Então, para mim, isso tudo é uma grande aprendizagem, né? Desse personagem que só bate, que só apanha, 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 e vira a face, e olha, tem um olhar para aquele seu algoz. Então, diferenciado, né, de uma outra, que se poderia esperar de uma pessoa que sofre, que apanha. Então, são personagens que eu acho que nos permite grandes reflexões, por isso quis dar essa palhinha, essa palavrinha. Valeu, passa a palavra. Gente, eu tava pensando numa coisa que era assim, né? Logo no começo, a Shug, eu já seria como uma personagem redonda. Ó, o José disse assim: eu vejo a Celie como uma personagem redonda, que é muito complexa psicologicamente, se transforma diversas vezes ao longo da leitura. É, a Celie diz assim, né, que ela chama a Doce Avery, né, a Shug, de a rainha das abelhas de mel. A rainha das abelhas de mel. A rainha das abelhas de mel. Então, assim, eu percebo assim que a questão da beleza, né? A Shug, ela é vista como uma mulher muito bela, muito atraente, que desperta nos homens assim uma paixão, assim uma atração fatal, né? Enquanto a Celia, ela é representada muitas vezes como feia. Então, assim, ela não é só, né, tipo, a mulher fala assim, né? O cara fala assim: você é a mulher preta e pobre. Você é mulher, você é preta e você é pobre. Você é feia. Né? Então, assim, eu vejo assim, eu vejo que é difícil para Celie tomar a Shug como modelo, porque a Shug é uma coisa inalcançável. Então, assim, a Celie, quando ela começa a descrever essas outras personagens femininas, cada uma parece ter uma característica que a Celie não enxerga em si mesma. Por exemplo, a Annette, ela tem um gosto pelo estudo e pela leitura que a Celie vê isso como uma coisa muito rara e muito diferencial. A Sofia tem uma garra, tem uma força, tem uma disposição para a luta que a Celie não reconhece em si mesma.
E a Shug tem essa beleza, tem essa capacidade de atração, que ela também, né? Então, assim, eu acho interessante isso, né? Diz que diz que a Alice Walker, ela foi importante num movimento chamado colorismo, se eu não me engano, né? Não sei se vocês já pesquisaram algo a respeito, né? Que era um movimento que discutia um tipo de feminismo que não se reduzia ao feminismo branco, né? Então, enfim, tinha um pouco essa coisa, né? Ela tá dentro dessas discussões de interseccionalidade, etc., né? E aí é interessante que ela coloca isso, que a beleza, ela tem um fator social, né? Ela tem uma implicação social que não é desprezível, né? Não é desprezível. Então, como é que a Shug chega a ser um modelo, né, para Celie, sendo que ela sente que há um abismo de distância entre as duas, né? Mostre-me como fazer igual a você, né? Então, como é que a Shug contribui para essa mudança da Celie, né? Que não é só na atitude, não é só na postura, não é só no gesto, não é só não é só na maneira, né? Como é que a Celie encontra o seu próprio caminho. Primeiro, a Celie precisa se descobrir, né? Descobrir o seu próprio corpo. Então acho que começou por aí, né? Então, assim, enfim, é esse comentário, né? Não sei o que é que vocês acham disso. Maia, seu fone, Maia. Ainda não. Você não está conseguindo? Alô, Agora agora sim. foi? Aí. Eu até me perdi um pouquinho, mas assim, na minha perspectiva e também na de alguns críticos, né, a Shug, ela foi esse catalisador na vida da Cilly. Então, às vezes, a gente vai ter essa ideia de que ela estava, essa ideia de que ela não sentia desejo até conhecer a Shug, essa mulher bonita, venerada pela cidade inteira, conhecida por outros caminhos, inclusive pelo da própria música. A gente vai ter essa questão da descoberta do corpo, da descoberta do prazer, mas também tem essa ideia de que a Shug vai fortalecer a autoestima da Ciri para ela achar o seu valor e realmente dar aquele impulso para ela largar o Albert, para ter o negócio dela, para conquistar a sua independência e recuperar sua casa e ter todo o seu desenvolvimento de acordo com a própria Ciri. Então, no meu ponto, a maior importância da Shug na vida da Ciri não foi nem só a descoberta sexual, o que também foi bastante empoderador, porque para uma pessoa que não se via como objeto de desejo, se vê como objeto de desejo, como objeto de desejo de uma pessoa bonita e super famosa, então foi realmente catalisador para a Cilly. Mas ela teve, a partir dessa descoberta, a possibilidade de conseguir ela mesma achar o caminho da vida dela, para você ver o quanto isso é enriquecedor na vida de uma pessoa. Então, apesar disso ser muito legal, os críticos na época falaram também que, poxa, tem só uma personagem que é a salvadora da pátria, então ficou muito isso, né? Como se tivessem concentrado na Suga um monte de qualidade para dar uma agilizada e uma adiantada nessa novela, que também foi acusada em alguns cantos como novela de formação, que é tipo, tá sendo feita aquela narrativa toda para ensinar alguma coisa. Enfim, é só isso mesmo. Eu ia falar também para ouvirem o álbum Amarelo do YouTube, que é sensacional. E aí tem uma música chamada Push That Button, que é justamente falando sobre essa descoberta sexual dela. Realmente esse álbum Amarelo é sensacional. Para quem gosta de jazz, blues, acho que ele melhorou minha percepção do livro quando eu escutei o álbum, porque ele tem as interpretações. É muito bom. Mayara, você pode escrever ou aqui ou lá no grupo, por favor, essa indicação, porque Tá bom. vou buscar.
Vou buscar. Eu acho que eu vi uma vez também uma espécie de meme, né? Usando justamente a imagem desse livro, algumas imagens desse livro, falando assim, que representatividade importa, né? Representatividade importa. Então, acho que é um pouco... Alguém falou sobre isso, né? Quer dizer, esse livro, ele foi vencedor, né? Do Pulitzer, e depois ele foi filmado pelo Spielberg, se eu não me engano, em 85 ou 86. Né? Então, muita gente aqui nos anos 90, nos anos 2000, deram esse retorno para a UF, né? Olha, eu te vi na TV, isso mudou minha vida, isso foi, sabe, fez diferença, né? Então, fala assim, né? Representatividade importa. E a figura da Shug, ela é uma figura justamente de um certo empoderamento, né, que pode ajudar, catapulta, de certa maneira, ali, o desenvolvimento dessas outras personagens, não somente da Celie, né, mas a própria Mary Agnes, né, a Tampinha, né. José. Gostei muito da fala da Maiara, e eu só não concordo com a crítica que ela trouxe, que é como se ela fosse a salvadora da pátria, porque eu vejo que as outras personagens, eu vejo que todas as personagens femininas ali, elas montam esse quebra-cabeça, né? E a Nery é importante para ela, a Sofia é importante para ela, ela aprende lições ali com todas aquelas. Eu acredito que possa ser, sim, considerado um romance de formação, não no sentido de que é só para ensinar algo, mas é que a gente vê a formação dessa personagem ao longo da vida, né? Desde pequena até adulta, né? Mas eu acredito que realmente ela é uma catalisadora, Shogavery, ela é uma catalisadora da mudança da Cilly, mas eu vejo a importância das outras também, da Nery, da Sofia, das mulheres principalmente, né, da obra. Só um complemento aqui, que voltando àquela crítica que o Marcelo trouxe no começo, sobre... Tem gente que critica que a salvação foi por meio do empreendedorismo, né? Mas eu acho que, novamente, vem essa questão de sororidade, de irmandade, porque ela só conseguiu empreender por causa das outras mulheres ao redor dela, né? Investimento da Sugar, ajuda das outras, e próprio boca a boca dali, mostrando como o produto dela era bom e tal, né? Então, acho que novamente traz esse tema da sororidade. Gente, não sei se essas 6 a gente já falou bastante sobre ela, que levou Celie a romper relações com Albert, né? Ela descobriu que o Albert trans, subtraiu as cartas, não sei qual a palavra, né? Extraviou as cartas, né? De Net, né? Por que que o nome dele é escrito assim, né? Só suas aspas, né? Qual foi o impacto dessa decisão na vida do Albert, né? E essa última questão, eu acho que essa última questão ela já é um complemento dessa que nós estamos discutindo sobre a relação da Shug e da Celie. Porque, né, essa mudança de perspectiva sobre Deus faz com que a palavra, faz com que a cor púrpura passe a ter um significado, né? Então, até mandei essa frase para vocês, né? Deus fica fora de si se você passa pelo campo e não percebe a cor púrpura, não se dá conta da cor púrpura, né? Então, assim, é uma perspectiva de estar atento à beleza, estar atento, né, às coisas alegres, às coisas felizes, né? Vocês sabem, a minha formação ela é filosofia, né? Então, eu fico pensando muito
no Spinoza, né? Em vez de ficar trancada nas paixões tristes, nas paixões que deixam o mundo dela mais restrito, que a deixa ensimesmada, que a deixam ensimesmada, né? Ela focar em paixões alegres, paixões que ampliam o mundo dela, né? Que expandem o mundo dela, que potencializam, em vez de ver o outro como uma restrição e como um limite, ela se abre para os outros, ela se amplia dentro dessa conexão, né? Quer dizer, eu acho muito problemático que lá no começo ela diga que ela não tem nenhum tipo de afeto por aquelas pessoas, né? Mas isso é o quê? Isso é a desconexão dela com ela mesma, com o próprio sentir dela mesma, né? Então ela se reconecta com o seu sentir e aí ela começa a se reconectar com as outras pessoas também. Eu acho, eu acho esse desfecho muito uma vibe aceitação e compromisso, que é uma corrente de terceira onda da psicologia comportamental e que eu acho muito interessante, né? Então, eu acho que essa parte aí, né, da cor púrpura é muito nessa vibe. E aí, gente, vocês têm algum comentário? O que é que significa a cor púrpura? Vocês já compreenderam? Qual a mensagem que vocês acham que esse título traz? Né? E se vocês têm algum comentário aí, final, sobre Celi, sobre as transformações dela, eu coloquei isso, né, que a Celi, ela tinha uma desconexão generalizada, né, e ela desconexão até com o seu próprio sentir, né, e ela muda essa conexão quando ela supera uma certa forma de perceber Deus, não mais como o velho homem branco, né, mas como um ser que se encontra em toda a criação, também nas coisas belas, também na cor púrpura. E aí ela passa a se conectar, ela tinha uma desconexão com as pessoas, muito forte, e ela passa a não ter tanta desconexão. Então, a gente vê essas transformações. Vocês têm algum comentário sobre essas transformações? Como é que isso foi para vocês? Eu só vi beleza, assim, nesse final. Eu sei que tem a parte crítica, né? Tem a parte, mas talvez essa escolha não foi a melhor escolha e tal, e tal, e tal. Mas eu, assim, poxa, eu tô acompanhando a perspectiva dessa personagem, tô vendo como o mundo dela se ampliou, como ela se desenvolve, né? E se, sabe, às vezes essas pessoas não podem fazer uma evolução assim muito drástica também, né? Uma coisa muito, né? Márcia. Márcia, não estou te ouvindo, Márcia. Sim, pois bem, eu vejo o símbolo da cor púrpura no livro algo ligado como você falou, a beleza também, concordo, a presença de Deus, a dignidade humana e a capacidade de apreciar a vida, né? Eu penso, né, o significado nesse conjunto. Outra coisa também que o momento mais importante ocorre quando a Shag, ela conversa com a Sally sobre Deus e diz, acho que irrita Deus se você passa por uma cor púrpura no campo e não percebe. E essa frase é um dos significados centrais do romance, né? Para Shag, Deus não está apenas na igreja e nas orações, mas em toda a criação. Daí que a gente fala, né, qual é a grandeza de Deus, né? Eu falo isso porque aqui no Canadá eu estudei profundamente a Bíblia, e olha que foi em inglês, né? Foi um desafio. E eles falam demais assim, qual é a grandeza de Deus? Onde é que está a grandeza dele? Está na própria criação.
porque tudo que ele fez é perfeito. Então, ou seja, Deus não está apenas nas orações, mas em toda a criação. E a cor púrpura, ela representa as pequenas belezas do mundo que muitas vezes passam despercebidas. Por exemplo, a beleza da vida, Marcelo, como você mencionou, no início da história, a Sally, ela está tão ocupada em sobreviver que ela não consegue enxergar a beleza ao redor dela. Quando ela aprende a notar a cor púrpura no campo, né, ela passa a valorizar a vida, a natureza, o amor e a si mesma. Outra coisa também do significado, a presença divina, né? A cor púrpura simboliza uma nova compreensão de Deus, né? Em vez de um Deus distante, julgador, Sally, ela aprende a perceber o sagrado em tudo que existe, como nas árvores, nas flores, nas pessoas, no céu e principalmente no amor. Outra coisa também é a dignidade das mulheres negras. Historicamente, o púrpura é associado à nobreza, à riqueza e à realeza, né? No romance, a cor pode ser vista como uma afirmação do valor e da dignidade de mulheres negras, né, que foram tratadas pela sociedade como inferiores, né? Outro significado que eu vejo é a transformação e liberdade, né? A jornada de Sally, ela é uma transformação. Ela sai da condição de vítima, silenciada para se tornar uma mulher independente, dona de sua voz, e de sua identidade. Então, a cor púrpura, nesse caso, ela significa esse florescimento da protagonista. E, por fim, amor e alegria, né? Ao longo do romance, Sally aprende que viver não significa apenas suportar, né, a dor. A cor púrpura, ela passa a representar, nesse caso, né, também o prazer, a amizade, o afeto, né? E a capacidade de sentir alegria. Então, resumindo, né? A cor púrpura, no próprio livro, ela simboliza a beleza da criação, a presença de Deus, a dignidade humana e o processo de transformação da própria Sally. E ao aprender e perceber, né, a cor púrpura no campo, a protagonista ela passa a enxergar o valor de si mesma, nas pessoas, na vida, e superando anos de sofrimento e opressão, né? Obrigado, Márcia Fidelis. É uma questão intrigante, que é exatamente o próprio nome do filme, né? Do livro. E eu, para além do que a Márcia colocou, achei interessante, que encaixa realmente com tudo isso, principalmente com relação da evolução dessa personagem, né, e associação à beleza, à espiritualidade, e você comentou um pouco atrás, ou alguém comentou, a questão do relacionamento dela com a Shug, né, então, eu não sei se foi proposital, no livro não menciona, mas no filme eles colocam a Shug em alguns momentos com essa variação de paletas de cores relacionadas à púrpura, esses tons. Então, será que, na minha percepção, né, todos esses adjetivos que a Márcia falou, por exemplo, eu encontrei nessa personagem, que ela trouxe a alegria, ela trouxe a vontade de viver, ela estimulou a própria Sally a se superar, né, a encontrar o seu prazer, o seu caminho, isso tudo ocorreu. Então, não sei, talvez esteja uma leitura cinematográfica tão somente, não tem nada a ver com a ideia da Alice Walker, mas essa tradução dessa cor púrpura, para mim, ficou muito nessa personagem aí, do que ela trouxe para a dinâmica desse livro. É isso. Obrigado, Fidelis. Tava lembrando, né, que nas primeiras leituras
frase que mais me chamava a atenção era assim, tem uma parte em que a Celie, ela é questionada do porquê que ela escreve cartas para Deus, né? E aí ela diz assim, né? Se alguma vez, né, uma mulher preta, pobre, né, e abusada, no caso, né, se Deus alguma vez ouvir, né, se Deus alguma vez lesse, se alguma vez ele lesse essas cartas, né, o mundo seria bem diferente. Então, é essa demanda que se ele parece ter, né, é a demanda de ser ouvida, né, de que a sua experiência, os seus traumas, né, de que o mundo poderia ser bem diferente do que aquela experiência de violência, de abuso, de sofrimento, de limitação, de trauma, né, de ignorância, né? Mas também essa figura desse Deus é uma figura de uma validação externa, né? De algo que vai validar externamente, né? E aí, assim, ela me parece assim que a Shug, ela sai de uma perspectiva, a Shug possibilita se ele sair de uma perspectiva de mérito para uma perspectiva de graça ou de dádiva. A perspectiva de mérito é essa ideia de que, olha, é porque eu sou assim, eu tenho isso, né? Então, assim, não, nada do que Celie fez, né? Nada do que ela fez, né? É compatível com a perspectiva de que ela merecia toda a violência que ela sofreu. Não tem nada. É um sofrimento totalmente injustificado que um Deus, numa perspectiva de mérito e de recompensa, não faz sentido para essa figura que sofreu tanto, né? Mas um Deus numa perspectiva de dádiva faz sentido. O que é um Deus numa perspectiva de dádiva, né? Quer dizer, as coisas não são por mérito, elas são dadas. Então, da mesma forma que ela recebeu aquilo ali, né, que é terrível, e não foi por culpa dela, não foi por mérito, não foi uma recompensa, nada, tá vendo? Ela também agora ela pode ter essa abertura para as outras coisas que são dádiva, né, que são presentes, né, que são as coisas belas, né? Então, essa frase, que foi a frase que mais me impactou nas primeiras leituras, né? Se algum dia Deus ouvisse uma mulher preta e pobre, o mundo seria diferente. Ela sai dessa perspectiva, ela não quer que o mundo seja diferente. E isso para muita gente, isso é problemático. Ela supera a perspectiva de que o mundo tem que ser diferente, né? Ela adota uma perspectiva, essa é a minha leitura, de uma aceitação radical, de uma aceitação do mundo como ele é, na sua dor, no seu sofrimento, na sua violência, em toda a sua crueldade injustificada, mas também na sua beleza, né? E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acham disso, né? Quer dizer, supera-se essa perspectiva de que, olha, eu queria que o mundo fosse diferente, porque o mundo é muito mal, para uma perspectiva de que, não, tipo, o mundo ele é o que é, né? E é isso. José. Eu acho que no começo ela tem essa perspectiva, mas eu acho que no final ela tá, pelas suas ações, você falou que representatividade importa, e outra coisa que importa e que muda a sociedade é ocupar certos espaços na sociedade. Então, eu acho que ela está mudando o mundo para melhor ao
ela mudou até, né, conseguiu até, entre aspas, regenerar o Albert, e ela tá mudando a sociedade, quebrando paradigma de gênero lá com as calças dela, empreendendo, e tudo isso, eu acho que ela tá fazendo um impacto positivo na sociedade, então ela não tá, assim, nessa posição passiva, simplesmente aceitando que o mundo é assim, ela tá agindo para mudar o mundo. Concordo, concordo. Gente, amei o encontro de hoje. Quer dizer, foi muito além das minhas expectativas, que no começo só tinha Márcia e eu no encontro. Achei que não teríamos tanta gente. Infelizmente, vocês vieram. Muito feliz de ter você aqui de volta, José. Fez muita falta, né? Muito obrigado por ter vindo nos conhecer, Maiara. Conhecer o nosso clube. Espero que você tenha curtido o nosso encontro. E, gente, abro para vocês fazerem algum comentário final, se vocês assim desejarem. De minha parte, eu só tenho gratidão, aceito a dádiva, aceito a cor púrpura, aceito a beleza dos encontros, muito além de qualquer mérito, muito além de qualquer perspectiva restritiva, só abertura mesmo e desfrute. É muito bom ler, mas é ainda melhor discutir. Impressionante. Obrigado, gente. Márcia. Só uma última observação. Gente, acho que foi semana passada, enquanto eu estava concluindo a leitura, eu, eu vi um artigo sobre Black Joy, ou seja, alegria negra. E, assim, eu achei muito interessante porque a autora, ela argumenta, assim, a alegria negra não como forma de ignorar a dor, né, mas as injustiças enfrentadas pela população negra. Ela funciona como um ato de resistência. E e eu me lembrei que tem uma parte no livro que a Sally ri, mas ela esconde o sorriso, né? Ela tapa com a boca. Ela coloca a mão na boca. Até mesmo assim aparece no filme. E a própria Shag diz assim: não, mas você é linda, você não precisa esconder o riso. E esse artigo eu achei muito interessante. Eu fiz, tipo assim, um resumo, né? Porque está no inglês. E, Marcelo, eu posso compartilhar com todos no grupo? Por favor, compartilha. O José até pediu aí, ó, também. Por favor, compartilha. Eu gosto muito dessa ideia. Muito, né? Muito mesmo. Porque, assim, tem alguns artigos que eu leio que, por exemplo, eu leio os livros do grupo e tem uns artigos que realmente, assim, que tem tudo a ver, né? Que combina com a leitura que eu estou fazendo. Só que está em inglês. Eu posso fazer o resumo, né? E colocar no grupo. E vou colocar também o link do original, porque quem quiser ler inglês, né? Aí fica à vontade. Pode ser? Ok, só isso. Obrigado. Então, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. É o Borges, que venha o Borges. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, obrigado, pessoal. Até a próxima.